Entrevista de Fernando Mansur com os psicanalistas Maria Beatriz Breves Ramos e Jaime Bisker. Letra e Música, o encontro da literatura com o melhor da música brasileira. Apresentação Fernando Mansur. Nossos convidados no Letra e Música de hoje são psicanalistas e escritores. Eles acabam de lançar pela editora Mauá de X o livro No Risco da Violência, Reflexões Psicológicas sobre a Agressividade. Nós vamos conversar justamente sobre esse livro e sobre outras coisas também com os nossos dois convidados de hoje. Muito boa noite, Maria Beatriz e Jaime Bisker. Boa noite. Boa noite. Bom, a primeira pergunta é a experiência profissional de vocês, evidentemente, nessa área deve ser muito extensa. Há quanto tempo vocês estudam a violência? Olha, eu posso contar até como é que surgiu a história desse livro, né? Em 1980, eu ainda era estudante de psicologia e conheci Jaime Bisker no manicômio judiciário. Ele era supervisor de um trabalho lá, onde ele foi diretor, e naquela época ele era supervisor de trabalho. Então eu fui estagiária dele, né? Então eu posso dizer que ele lida com isso há mais de 20 anos. E eu de carona depois de então, vim trabalhando com ele esse tempo todo, estudando, enfim, a gente está manuseando esse tema, né? Há bastante tempo. E você, Jaime, como é que você começou a se interessar pela violência, digamos assim, ou por esses estudos? Eu, com 19 anos, entrei como estagiário para o manicômio judiciário, que é um hospital-prisão. Pessoas que cometeram crimes, delitos e são doentes mentais. E eu fiquei lá 32 anos e já estou formada há 42. E aquilo, eu estava em formação psicanalítica e era psiquiatra e dava aula lá no hospital e comecei procurar entender os aspectos psicológicos envolvidos na violência, na agressividade, que hoje em dia é um prato quente da nossa sociedade, né? E o que aumentou mais o enfoque da violência, a forma de violência? O que tem aumentado nessas décadas, né, de estudos, nesses anos em que vocês estão estudando? Hoje em dia a violência é uma indústria, né? Ela é uma indústria. Naquela ocasião, não, mas em 20 anos, vamos dizer assim, era outra qualidade de violência, né? Mais profissionalizada. Hoje está. Hoje, né? Se sofisticando, como? Eu acho que virou uma indústria de dinheiro político mesmo, né? É o celular, o computador sendo usado, né? Como é que vocês definiriam a violência? O que é violência nesse caso do estudo? Nesse caso, por exemplo, a gente aborda no livro 3 visões, né? Quer dizer, uma seria o Freud, né? Kohut, que é um autor psicanalítico, e uma pesquisa que aí eu desenvolvo, tem um capítulo sobre o que eu chamo de ciência do sentir, que seria uma visão vibracional do indivíduo. Mas basicamente, quer dizer, o Freud, ele coloca, falando assim, bem simplificadamente, né? Que a agressividade estaria inerente a qualquer um de nós, né? Mas por que a agressividade se torna violência? Né? Essa é a questão. Porque você pode ser agressivo, aliás, precisa ser, mas não necessariamente será violento. Né? A gente, quando mastiga, tá tendo um ato de agressividade, mas isso não é violência, né? Então o Freud coloca entre várias coisas, mas como a principal é que isso é quem regula essa relação de violência entre as pessoas é o Estado. Se o Estado nosso brasileiro está do jeito que está, falido, nós estamos no vale tudo. Entende? Quer dizer, e essa discussão que a gente começa a trabalhar no livro em cima dessa questão. Há 20 anos atrás, o nosso Estado estava falido, mas não tanto. Né? Ainda as instituições ainda funcionavam minimamente. O manicômio judiciário, eu sou testemunha, eu ficava lá como estagiário no meio de 180 homens presos, condenados, né? Considerados doentes mentais, e nada acontecia. Quer dizer, a gente conseguiu reduzir a quase zero os índices de violência pelo trabalho de regular as relações, né? Institucional intramuros. Quer dizer, hoje em dia vale tudo nesse país. Então vale tudo, a violência está pipocando. Fora, né? Pois não, Jaime, você gostaria? A base do nosso livro, complementando o que a Beatriz disse, é o seguinte: pela nossa formação, nós procuramos mostrar no livro o que gera uma criança violenta, agressiva e depois um adulto agressivo. Se a família está desestruturada, se não há amor, não há carinho, abandono, maldade, violência, gera ou pessoas deprimidas, apáticas, ou se identificam com o ambiente dela, violentos. Então, se o Estado funcionar como uma família amorosa, afetiva, vai formar cidadãos mais felizes, mais tranquilos. E se o Estado está funcionando como uma família desarrumada, como a gente vê nessa briga política e o dia a dia, né, vai gerar famílias, que é a sociedade onde a violência, a droga, a violência, a agressividade
a países mais pobres, como a Índia, onde não existe essa violência, né? Porque existe a religião, eles são voltados para ter uma coisa interior, filosofia de vida. É mais ou menos isso, em linhas gerais, a base do nosso livro, né? E nesse clima vamos ouvir ou sentir Cheiro de Amor, com a Maria Bethânia. Cheiro de Amor, de Duda Mendonça, é o próprio. J. Moraes, Paulo Sérgio Vale e Ribeiro. Nós estamos conversando hoje no Letra e Música com os doutores psicanalistas Jaime Bisker e Maria Beatriz Breves Ramos, que estão lançando No Risco da Violência, reflexões psicológicas sobre a agressividade, pela Mauad X. Bom, vocês contaram há pouco que conseguiram, através desse trabalho, reduzir a violência intramuros para níveis praticamente zero, né, no manicômio judiciário Heitor Carrilho. Naquela ocasião. Naquela ocasião. É. Agora a situação é completamente diferente? Parece que sim. Não sei como está hoje, mas Vocês até não estão lá trabalhando? não. Ah, sim. Já me aposentei há uns 10 anos. Mas ficou uma raiz, uma mentalidade, uma visão, né? A preocupação. Mais psiquiátrica, mais médica. Uma coisa importante que a gente aponta no livro também é que a violência, né, às vezes a gente em atos tão inocentes, as pessoas não se dão conta que ela às vezes faz a maior violência em atos inocentes, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, nós estamos numa crise no planeta com água, né? Exato. E as pessoas, às vezes, eu canso na rua, vejo os porteiros com aquelas mangueiras lavando a calçada, quer dizer, isso é uma violência. Isso é um ato de violência, é uma bobagem. A gente pensa assim, gota a gota, né? Estão destruindo o planeta, porque quando fica pingando a gotinha lá da pia, né? Fica dias ali, não troca a carrapeta, né? Isso é um ato de violência. As pessoas não se conscientizam da sua própria violência. Então também é um convite, né? Não é um livro de autoajuda, não é essa a proposta, mas é um convite para as pessoas pensarem, né, no seu próprio ato de violência em si mesmo que estão fazendo individualmente. Cidadania. A gente olha, cidadania, exatamente. Respeito ao outro. Respeito né, ao outro, exatamente. E isso está muito esquecido também. Não tá. Não... Além dessa falência do Estado, né, existe alguma coisa no nível. Eu tenho para mim, isso é uma hipótese que me ocorre, né? A gente nem discute isso, eu vou falar aqui, você fez a pergunta. Eu acho que chegamos a um ponto que está tudo tão perigoso que a gente se fecha. E no que se fecha e se isola, você fica meio narcísico, né? Você só olha só para si. E aí não olha para o outro, né? E até por proteção. Só que a gente tem que virar esse jogo, né? A gente tem que passar a pensar no viver em comunidade. Eu costumo dizer assim, tome conta da sua casa, mude sua casa, mude você. Se não mudou você, mude sua casa. Mudou sua casa, mude seu prédio. Mudou seu prédio, mude sua rua. Quer dizer, colabore com as mudanças da rua, né? E porque as pessoas pensam só coisas grandiosas, não posso mudar o mundo, então não mudo dentro de casa. É verdade. Não é verdade? Muda a si próprio, a si próprio. Se cada um de nós tomar consciência do respeito em si mesmo, a si mesmo e ao outro, aí tudo muda, né? Exato. Maria Beatriz Breves Ramos, daqui a pouquinho volta a conversar conosco no Letra e Música, ela e Jaime Bisker. Agora nós vamos ouvir Chico César. MPB FM. Se você olha pra mim, se me dá atenção. Música do Paulinho da Viola. E Chico César, dele, Tata Fernandes e Milton de Biasi, Templo, uma versão do palco MPB. Nossos convidados de hoje, Maria Beatriz Breves Ramos e Jaime Bisker. Eles escreveram No Risco da Violência, pela editora Mauad X. Jaime, no bloco anterior vocês comentaram sobre vários aspectos que vocês estão abordando neste livro, e eu gostaria que você falasse agora também de outros pontos importantes que vocês assinalam. Outro ponto principal do livro é que a criança precisa ser admirada pela mãe e pelo pai, para ela se admirar, para botar para dentro aquela imagem. Autoestima, né? Isso que forma autoestima. Mas se a mãe está deprimida, está infeliz, está brigando com o marido, ela não consegue transmitir isso e rechear aquele pastel que é o vazio do neném com autoestima. E fica um buraco dentro da pessoa. E esse vazio, ele é preenchido de uma forma normal, com sexualidade, perversão demais que a gente vê hoje em dia, comida demais, e agressivização. A pessoa vai ficando agressiva. Contra ela própria, Jaime? Além uma forma de se sentir importante. Então,
eu estou aqui me exibindo. Isso é necessidade que o ouvinte admire a gente. Você, quando está no rádio, você quer que o pessoal goste da sua voz. Poxa, que bacana esse locutor, tudo. Isso recheia o ego da gente. Imagina o garoto do morro que sofre violência. A maioria é o pai alcoólatra, alguns, né? Pai alcoólatra, sofre abuso sexual, falta saúde, falta educação, aquilo tudo. Como que ele vai se sentir importante? Segurando 11 anos, você vê a alegria quando ele segura aquela AR-15. É uma forma primitiva de autoafirmação, a violência. Essa é... Então a gente, através do esporte, da educação, da dança, você pode fazer com que a pessoa se exiba de uma maneira mais saudável. E isso neutraliza a violência. E pegando um gancho com o que o Jaime estava falando, né, e com a sua pergunta da sociedade, você vê que coisa, a gente apontua isso no livro, né? Menino de rua. Deram nome e sobrenome, né? Virou nome e sobrenome. Isso é uma violência, né? É uma violência, é uma marca que não... A identidade da pessoa, né? Se mexer com o meu nome, eu vou sentir isso com o seu. O nome é você. E essas pessoas tiraram os nomes e pior, menino de rua. Quer dizer, o nome e sobrenome. Nunca mais tira. Então, fui menino de rua. Quer dizer, na verdade, continua sendo, né? Ou no passado ou no futuro, o nome continua não é do sendo... Estado nem da família, foi abandonado pelos dois, né? E não tem saída, porque virou a marca, né? Da identidade daquela. Isso é uma violência. É da sociedade com aquelas crianças, né? A gente vai dizer, vai passar a mão na cabeça. Não é isso, não é a hipocrisia. Paternalismo, né? Não é isso, mas é ter a responsabilidade sobre o que significa isso e tentar reverter esse quadro. Né? E não também fazer de conta que não está vendo, né? Eu passo pela rua, outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? Porque eu faço política comunitária, enfim, então a gente estava na rua, aquelas pessoas que ficam dormindo na rua, né? Moram na rua, sujos, imundos, a gente passa por cima e nem vê, né? E fica por isso mesmo, quer dizer, a gente não pode perder a nossa capacidade de se indignar, né? E uma pessoa que nunca perdeu, um artista, né, extraordinário que nós temos, é Chico Buarque. Sempre retratando, através de suas músicas e suas letras, aspectos dessa nossa realidade. Inclusive, ele fez O Meu Guri. Mas agora nós vamos ouvir uma outra composição do Chico, Cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Chico Buarque, a música do Chico, claro. Neste Letra e Música, nós estamos conversando com Maria Beatriz Breves Ramos e Jaime Bisquer, que escreveram No Risco da Violência, que é um lançamento recente da editora Mauad X. Mas na música, o que você gostaria de ouvir? O que você gostaria de ouvir? Jaime e Maria Beatriz. Olha, enfim, minha paixão é Djavan. Então, qualquer música de Djavan eu escuto assim com o maior prazer. E por quê? Porque eu acho que ele tem uma vibração, entendeu? Que transpassa. Eu sou da vibracional, né? Um tom, uma coisa, é um doce. É a paixão da minha vida. Esse mundo da música. Então tá aí o pedido da Maria Beatriz Breves Ramos e agora o pedido do Jaime Bisquer. Eu gostaria de alguma coisa do Zé da Velha, o Paulo Moura, qualquer coisa aí. Também. Gafieira, chorinho, choro, né? O que essa música provoca em você, Jaime? É interessante que meus pais eram judeus e se conheceram numa gafieira judaica da Praça 11, né? E eu aos 55 anos, 50 e poucos anos, comecei a aprender a dançar, né? E a música que mais me toca é o samba de gafieira, o chorinho, quer dizer, que aquela cadência. Inclusive eu desfilo em escola de samba e aula de dançarina, a gente fazendo aquelas evoluções. Você exibe a beça. Você exibe a beça, né, Jaime? Madura. Aí quando bate palma, você se realiza, né? Claro, quem que não se realiza, né? No último desfile, a gente estava chegando cansado, aí fazendo aquela evolução no sambódromo, aí viram o sujeito da plateia e disse, ai, pra minha esposa, que é minha esposa, aí coroa nota 10. Achei ótimo. Então vamos dançar, todo mundo. Está ouvindo Letra e Música, o encontro da literatura com o melhor da música brasileira.
E querer, eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. E Zé da Velha e Silvério Pontes colocando todo mundo pra dançar. Cheguei, de Benedito Lacerda e Pixinguinha. Pedidos dos psicanalistas Maria Beatriz Breves Ramos e Jaime Bisker. Então, nossos agradecimentos a Jaime Bisker, Maria Beatriz Breves Ramos. Os dois são psicanalistas, estão lançando pela editora Mauá de X No Risco da Violência, reflexões psicológicas sobre a agressividade. Muito obrigado e que vocês continuem trabalhando cada vez mais para melhorar a nossa sociedade, a cada um de nós. Eu agradeço também e dizer que me senti muito feliz de estar com vocês aqui, né? Uma vibração muito boa. Nós também sentimos mesmo, Que com bom. certeza. Se a gente puder contribuir através desse livro com alguma coisa para melhorar esse estado de coisas que a gente está vivendo, Nem que seja uma vai ficar gota. satisfeito. Já valeu a pena. Fazendo a parte de vocês, não é isso? É, isso. E o rádio, história, né? E o rádio também, né? É verdade. Transmitindo isso, né? O fator educativo, né? E a partir de amanhã, essa entrevista vai estar na íntegra no nosso site www.mpbfm.com.br, onde você, ouvinte, também pode concorrer a exemplares deste livro, No Risco da Violência, de Jaime Bisker e Maria Beatriz Breves Ramos.